Então, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Vamos começar aqui, eu vou compartilhar os slides. Está aparecendo aí para vocês, né? Deixa eu entrar aqui pelo meu, ver se está certo. Certinho, então vamos lá. O conteúdo de hoje, tá? Ele foi extraído, né, do livro do Paulo Vieira, da Sara Braga e a Viviane Veiga Távora, tá? São sócias, né, do Paulo Vieira. Decifre e fortaleça seu filho, tá? Então, eu vou estar passando para vocês algumas partes do livro, tá? Então, vamos começar. Então, sejam bem-vindos. 5 passos para preparar seu filho para o sucesso. Quando nós falamos sucesso, nós estamos falando de sucesso em todas as áreas da vida, né? Para quem já passou por um processo comigo, ou já passou por uma sessão, vocês sabem que eu trabalho ali o MAS, né? Que são as 11 áreas da vida. Então, nós, né, nós seres humanos, né, eu gosto de falar seres de luz, né, nós temos 11 áreas de acordo, né, com o coaching integral sistêmico. E para que nós tenhamos uma vida sistêmica, nós temos que estar com essas 11 áreas sendo trabalhadas, né? Não vou dizer equilibrada, porém buscando, né, um equilíbrio, né, buscando o sucesso em todas essas áreas, tá bom? Então vamos lá. Como nós estamos focados, né, em filhos, a maternidade e a paternidade são de fato um dos papéis mais subjetivos e complexos do ser humano. Você é um ser único, né? Nós somos um ser único, nós pais. A criança é um ser único. E é essa composição, né, de pais e filhos que torna esse papel tão subjetivo. Quando nós falamos em ser único, né? Porque cada um de nós trazemos nossas características, né? Comportamentos, atitudes, traços físicos, emocionais, comportamentais, né? Então, quando nós temos 2, 3 filhos, nós é, cuidamos, amamos da melhor maneira possível, com o maior amor do mundo, e nós dizemos que nós amamos os nossos filhos de forma igual, né? Porém, nós deveríamos, né, dispensar um amor, de repente, para um para outro, de uma forma mais direcionada às características, às emoções daquela criança, né? Então, quando um pai e uma mãe têm 2 a 3, 4 filhos, 6 filhos, como acontece na família, né, de alguns parentes, muitas vezes um ou outro diz que a mãe, né, a mãe ama mais fulano, né? Ou a mãe ama mais, né, a mais nova, o do meio, o mais velho. Mas a mãe ama todos, e a mãe diz assim, eu amo todos igual, né, igualmente. Porém, a mãe tem certas características parecidas com aquele filho que os dois comunicam a mesma linguagem, tá? Então, nessa comunicação de amor, os dois, um completa o outro, um entende, recebe o amor de maneira que ele entra e ele recebe, ele se sente amado. Enquanto que o outro, os outros, né, que a mãe comunica, mas não comunica da forma que eles entendam, tá? A mãe está dando amor para todos da mesma forma, porém, quem recebe, o filtro de quem recebe, muitas vezes não está em conformidade com o que a mãe passa, tá? Não sei se vocês têm situações que vocês conseguem relembrar aí na família, mas é muito comum, eu já ouvi muito, tá?
Então, existem algumas ferramentas, né, para que nós pais possamos usar para que a gente consiga desempenhar esse papel, né? Para que a gente possa entender, olhar e comunicar de acordo com cada um, com o seu perfil, o seu comportamento, né, com o seu entendimento, tá? E nós dizemos que ser pais, muitas vezes, nós utilizamos muito o instinto, né? E vamos ver o que está no dicionário ali sobre instinto. Instinto, o que que é? É um substantivo masculino, é um impulso interior que faz um animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência própria, da sua espécie ou da sua prole. Ou um impulso natural, independente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Tá? Então, quando nós dizemos, né, que ser mãe a gente acaba cuidando, socorrendo, né, de acordo com o nosso instinto, de acordo com o que nós aprendemos dos nossos pais, né, de acordo com o que nós trazemos do aprendizado e dos padrões, né, que nós absorvemos, né, desde a nossa infância. Porém, só o instinto é suficiente? O Paulo Vieira e a Sara Braga dizem o seguinte: preciso dizer que existe sim o instinto materno e paterno e que ele é extremamente importante, sobretudo para a sobrevivência física, proteção, segurança e para as questões mais básicas e primitivas da existência humana. Mas não basta o instinto como a maioria dos pais e mães acreditam. Nem sempre nosso instinto é suficiente para lidarmos com questões complexas do ser humano, como comportamentos, motivações e a personalidade. Tá? Então, nós muitas vezes agimos com o nosso instinto, né? Com o padrão que nós trazemos de nossos pais e cuidadores, porém, esse instinto, ele ajuda, ele complementa, ele é necessário, mas ele é importante para isso, para alimentação, para que a gente possa suprir as necessidades, né, físicas dos nossos filhos, de segurança e tal, tá? E quando que o instinto não funciona? Ele não funciona, ele não é suficiente para situações como essa, de birra, de choro, né? Então, o instinto não é suficiente quando uma criança começa a chorar, fazer birra, quando uma criança está inconsolável. E muitas vezes a gente vê dentro de casa, né? Eu lembro que quando a Gabriela começava a querer fazer birra, ela era pequenininha, e eu já dizia para ela, comigo não funciona, Gabi, você fazer birra. E eu sempre repetia isso, daí eu olhava sério e falava, comigo não funciona você fazer birra. Então, o que que falta, né, para gente? Que se é que com o instinto a gente não consegue lidar com essas situações, é a inteligência emocional, né? É os pais terem habilidade emocional para lidar com essas situações, tá? Aí nós entramos um pouquinho nas crenças, né? Se nós trazemos padrões de nossos pais, nós trazemos aprendizados, e se nós, desde a nossa concepção, nós fomos absorvendo informação dos pais, dos cuidadores, das pessoas que conviviam conosco, nós fomos absorvendo e nós fomos construindo a nossa realidade. E quando nós absorvemos informações boas, emoções boas, positivas, e também absorvemos informações, como eu vou dizer, negativas ou emoções negativas, tá? E essas emoções, quando nós sentimos repetidas vezes e por forte impacto emocional, nós criamos trilhas neurais. Então, em algum momento que o filho fizer uma birra, muitas vezes essa birra vai ativar um gatilho, porque existe uma trilha neural daquela emoção ali registrada, vai ativar um gatilho e os pais, sem ter a consciência, né, que deve-se ter uma habilidade emocional, vai responder de repente de uma forma nem tão tranquila, ou também nem
não vai responder com inteligência emocional, né? Isso a gente costuma ver por aí. E eu digo que nós somos vítimas de outras vítimas. Então, está tudo certo, pode ser que não esteja, mas nós somos vítimas de outras vítimas. E o que nos cabe fazer numa situação dessa, né? Tirar o aprendizado, né? Se colocar de fora da situação e avaliar o que eu posso fazer, né? Como que eu posso aquietar aquela birra de forma que eu não passe vergonha no meio das pessoas, né? E de que forma também que eu posso estar tratando os meus filhos, de repente, e que eu estou influenciando nesse comportamento dele. Então, nós pais, nós somos o espelho, né, para os nossos filhos. Nós, como que eu vou falar? Nós somos a primeira escola, né? Então, eles estão aprendendo desde pequenininho, desde o nosso útero, tá? Então, muitas vezes, um comportamento desse tem algo que essa criança já vivenciou lá atrás, algo que ela observou, comportamentos, atitudes, e que leva a ela reagir dessa forma. E, além disso, também tem o perfil, né? Muitas vezes a gente esquece, né, que nós temos o nosso perfil comportamental e a criança desde pequena ela começa já a dar sinais desse perfil, tá? É o que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá? Então, o que é a infância? Tá? Num contexto histórico e social, a infância nem sempre foi como a conhecemos hoje. Sua concepção atual foi construída ao longo dos séculos. E a forma como a infância foi considerada pelos nossos antepassados molda nosso instinto e nosso inconsciente coletivo. Tá? Então, na Idade Média, a criança era negada. O que é uma criança negada? A criança, tinha superproteção e uma extrema desvalorização, tá? Eu vou passar rápido por aqui, tá? Porque é um conteúdo bem extenso, mas espero que todos consigam absorver, tá? A idade moderna é a criança objeto, era aquela criança que era tratada como objeto, apesar de viver no conceito de família fechada. Tinha uma subproteção e uma intensa desvalorização. Tá? Aquela criança, ela crescia um pouquinho, ela começava a andar, ela convivia no meio dos adultos, porém, ficava largada por ali, tá? Não era valorizada. E na idade contemporânea, era chamada a criança sujeito, tá? Então, não eram subprotegidas, era identificada como que poderia oferecer para a sociedade, porque a criança, nessa idade contemporânea, ela ajudava, né, na lida, né? Ela era uma mão de obra barata, tá? E na idade pós-contemporânea, ela era vista como uma criança controlada, tá? Se nós formos ver, pós-contemporânea, 1950 a 2020, tá? É aquela criança controlada, super protegida, tá? E, e todas essas idades, né? Todos esses períodos que foram vividos aí por nossos antepassados, né? Teve um comportamento em relação às crianças, tá? E nós chegamos lá na pós-pandemia, que é a criança respeitada, nutrida. Tá? Só que, se nós pensarmos que aquela criança negada lá de 1453, a criança objeto, a criança sujeito, o que foi acontecendo? Nós trazemos no nosso inconsciente coletivo muitas frases dessa época, até mesmo certos comportamentos. Quem é eu vou falar mais jovem aqui, 50 anos, deve ter ouvido, né, pai e mãe dizer certas frases, né? Criança, criança tem que ficar calada, criança não tem vez, por quê? Era algo que eles acreditavam e que eles colocavam em prática lá atrás. E foi passando de geração em geração. Então, nós trazemos muitas limitações no nosso inconsciente coletivo, tá? Por isso que eu falei que
é um conteúdo aqui que é bem extenso, mas eu vou procurar resumir bem, tá? Então, como vem do inconsciente coletivo esses comportamentos, nós trazemos certos dizeres, certas crenças do inconsciente coletivo. Coisas que muitas vezes a gente não ouve falar dentro da família, mas a gente ouve dizer num contexto de regiões, né? Região mais lá do norte tem muitas crenças, tá? Mas são coisas sutis que eles estão, tipo, programadas em nosso subconsciente e que acaba em algum momento, quando é ativado algum gatilho, tá? Essa consciência coletiva vem à tona, tá bom? Então, vamos então receber umas ferramentas, né? Por que eu digo ferramentas? São possibilidades que nós temos, tá? De aprender a observar as nossas crianças, tá? E a fortalecer, tá? Para que elas cheguem no sucesso, tá? Para que a gente possa trilhar esses 5 passos para preparar o nosso filho para o sucesso. E eu volto a dizer, o sucesso em todas as áreas da vida, tá? Eu vou falar aqui brevemente, espiritual, parentes, na fase adulto conjugal, filho, social, servir, saúde, intelectual, profissional, financeiro, emocional, tá? Então, o que nós, como pais, temos que fazer? Nós temos que nutrir, né, esses filhos, tá bom? Então, vamos lá. Passo 1. Aqui tem um quadrinho aqui, né? A perfeita linguagem do amor. Então, uma das ferramentas é a perfeita linguagem do amor. Aqui diz o seguinte: essencial à vida de todos os seres vivos, e começa com a letra A. Mas como que você conseguiu errar assim? É óbvio que é água. O que que você colocou na prova? Né? Quem está dizendo para essa criança? Daí a criança falou: é amor, tá? Então, o essencial, né, para que a gente possa conviver, eu vou interromper um pouquinho, tá? O essencial para que a gente possa conviver com nossos filhos, para que eles recebam uma comunicação, tá? E que some a vida deles, tá? De somar, né? Acrescente, contribua, né? Que é a verdadeira linguagem do amor, tá? No livro do Paulo Vieira tem um capítulo que fala só sobre isso. Eu vou passar brevemente, tá? Mas é um capítulo que dá um outro workshop, dá uma outra aula aí, para que a gente possa entender bem como é que a gente pode estar comunicando a verdadeira linguagem do amor com os nossos filhos, tá bom? Só um pouquinho. Eu vou voltar e compartilhar a tela. Então, o que que nós, como pais, temos que fazer? Comunicar a perfeita linguagem do amor. Essa perfeita linguagem do amor é como um cinturão ao redor do relacionamento com seu filho. É a expressão que todo ser humano precisa comunicar e merece receber. E reforça, sobretudo na criança, a sua essência. Todos nós necessitamos de amor. E de que forma, tá? A gente pode aprender os fundamentos da perfeita linguagem do amor. Isso vai ajudar, vai contribuir com essa comunicação e colocar essa comunicação universal em prática, né? Trazendo uma clareza, uma evolução no relacionamento, né? Entre pais e filhos, desde que a gente faça alguns pequenos ajustes, né? E quando nós falamos, né, na linguagem do amor, tem um livro que ele fala que nós, né, a gente pode comunicar na linguagem dos nossos filhos. Por quê? Eu volto a falar lá que a mãe, ela tem uma linguagem do amor, ela tem uma comunicação, tá? E
cada filho, né, tem uma linguagem. Então, quando essa mãe comunica na linguagem dela e esse filho não tem a mesma linguagem que ela, esse filho não entende essa comunicação. Aí é como se esse amor comunicado sofresse, truncasse, né? A mãe fala X e o filho recebe Y, não está entendendo o que que a mãe está falando. Por isso que muitas vezes o filho não se sente amado. Espera um pouquinho que eu preciso arrumar o slide aqui, que ele não tá tela cheia, não aguento um pouquinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aparece. Agora sim. Espera aí. Espera certo. Não, vou continuar aqui, depois Pera aí. Um blauzinho. Deixa eu ver se agora dá certo, gente. Desculpa aí. Não, não é o que eu quero. Vocês querem compartilhar alguma coisa, alguma dúvida enquanto isso? Enquanto eu ajeito aqui? Alessandra, Carol. Tô querendo só aprender mesmo. Então, bora lá. Peraí. Quando quando eu fiz a formação e eu estava ainda na dúvida, né, se eu ia colocar, ia oferecer esse conteúdo, né? Mas aí eu observei que em todo o meu processo aí, evolutivo, ainda estou, né? O pilar filhos, né? Eu obtive ganhos, né? Então, eu pensei, eu tenho que contribuir, né? Eu tenho que passar para frente, né? Porque tudo que a gente aprende, né? É aquela, o que se fala, né? A quem muito foi dado, né? Muito será cobrado, né? Então, se foi bom para mim, se eu aprendi, eu tenho que passar adiante, né? Não posso guardar para mim, né? Por isso que eu estou fazendo. Às vezes, quem me conhece, né? Que trabalha com FT, trabalha com o público, né? Adulto, né? Como que ela está fazendo agora, né? Está apresentando para os pais. Mas eu vejo que tudo faz parte. Por quê? Se eu estou atendendo hoje pessoas adultas, significa que se os pais deles tivessem esse conteúdo, tivessem acesso a esse conhecimento quando eles criança, possivelmente eles não estariam procurando o autoconhecimento hoje, tá? Então, quando a gente trabalha com os pais, né, que eles podem inserir novos hábitos e podem levar para casa, né, para sua família, né, esse conhecimento,
Então, esses filhos, eles vão ter, vou falar assim, outras possibilidades, né? Serão adultos diferentes, né? Tá? Então, vamos lá. A linguagem são os códigos que utilizamos para comunicar, tá? A linguagem que você utiliza tem conseguido comunicar o amor que você sente? Uma pergunta, tá? Leva essa pergunta para a mente. Gosto de dizer assim, fecha os olhinhos e leva essa pergunta para sua mente, para o seu coração. A linguagem que você utiliza tem conseguido comunicar o amor que você sente, o verdadeiro amor que você sente por seus filhos? Você tem conseguido comunicar através de gestos, palavras e sua expressão facial? Ou a linguagem que você utiliza é a que seu filho necessita? Ou o que você tem comunicado por palavras, gestos e, inclusive, por omissão? Porque quando nós dizemos, nós estamos fazendo uma escolha, nós estamos comunicando. Quando nós fechamos a expressão facial, nós também estamos fazendo uma escolha e comunicando. E quando nós nos omitimos também. E se nossos filhos, eles estão observando e estão aprendendo, né? Tudo que nós fazemos, porque eles estão copiando, né? Nós somos a escola, o que é que nós estamos passando para esses filhos, né? Por exemplo, uma mãe que costuma gritar com os filhos. Daí você, em algum momento, você vai ver aquela mãe reclamando que aquele filho faz birra, né? Com quem que aquele filho aprendeu a fazer birra? Com quem que aquele filho observou que se ele fizesse uma cena, muitas vezes se ele respondesse, ele conseguiria alguma coisa, ou se fizesse birra, ele conseguiria alguma coisa, né? O Paulo Vieira fala que quando que os pais são os responsáveis pelo sucesso dos filhos. Muitas vezes a gente fala, nós demos educação, ele cresceu e eu não sou mais responsável. Mas aquele filho que está lá na fase adulta, ele é a soma de tudo que ele absorveu desde o ventre materno, né? Nós somos energia, nós somos informação. Então, tudo que o pai falou, tudo que a mãe falou, tudo que a mãe sentiu, ainda mais ali durante a gestação, estava indo direto para ele, né? Absorveu tudo. Então, os filhos são o resultado de nossos erros, da nossa ignorância ou da nossa sabedoria, né? E eu volto a dizer, tá? Nós só damos o que nós recebemos. Então, se nossos pais não tinham essa informação para passar para a gente, tá? Tá tudo certo. O que a gente pode fazer é, no momento que a gente adquire o conhecimento, mudar a comunicação, né? Procurar fazer uma perfeita linguagem do amor. Eu obtive esse conhecimento a partir de 2017. A Gabi, ela tinha 8 anos. E lá naquela época, eu tive acesso, né, ao conhecimento de que até os 12 anos, né, a criança vai recebendo informação, vai recebendo o que nós vamos passando e o que que acontece com ela? Ela vai sendo programada. Quer dizer, eu ainda tinha alguns anos para mudar o meu comportamento, para fazer uma perfeita linguagem do amor com ela, para que eu evitasse a construção de programações negativas, tá? Então, a Gabriela eu ainda tive tempo, o Gustavo já não, porque ele já era maior. Então, se até os 12 anos os nossos filhos estão com a matriz de formação de crenças completa, tá? O que cabe a nós fazermos depois? Continuar
comunicando a perfeita linguagem do amor, porém, muitas crenças que já foram ali formatadas, ele vai ter que se trabalhar. Tá? Então, com a Gabriela, eu ainda tive tempo de corrigir algumas coisas. Com o Gustavo, ele já estava com a matriz de formação de crenças pronta. Tá? E até os 7 anos são as crenças, as maiores crenças são programadas, tá? Dos 7 aos 12. Eu digo 7 porque é o primeiro setênio, né, daquela criança. Então, as maiores crenças estão programadas até os 7 anos. E a partir de então, até os 12, fecha a matriz de formação de crenças, tá? Quando eu falo crenças, né, são as verdades, né? O que eu passei para ela? Quais as verdades que ela aprendeu? As crenças são as nossas verdades, que elas não estão no nosso racional, elas estão no nosso subconsciente, é o que foi gravado ali no subconsciente, tá bom? Então, a perfeita linguagem do amor. Faz uma avaliação aí. O quanto de 0 a 10 você tem comunicado amor? Através de afeto, através de olhar no olho e estar presente, diálogo, elogio, profetização e limite, porque limite também é uma linguagem do amor, tá? Então, essa perfeita linguagem do amor, ela é um estilo de vida. Ela produz novas sinapses neurais e proporciona conexão familiar. Então, eu ainda tive tempo de produzir na Gabriela novas sinapses neurais, tá? Então, a conexão de amor incondicional entre pais e filhos é a base para a formação de uma criança mais feliz e segura. Agora nós vamos trabalhar o fundamento 1, que seria mais uma ferramenta, tá? A primeira ferramenta foi a perfeita linguagem do amor. A segunda ferramenta, fundamento 1, a importância, né? O que é essa importância que a gente tem que dar e trabalhar em nossos filhos, né? Um ponto essencial que precede a verdadeira comunicação de amor é a importância. Quando você para tudo o que está fazendo e olha nos olhos de seu filho, escutando atentamente o que ele tem a lhe dizer, o faz sentir importante. Muitas vezes a gente está trabalhando, eu que trabalho online, eu observo, estou aqui trabalhando, focada, e a Gabriela vem, hoje ela já está com 14 anos, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu perdi o que ela falou. Quando eu me atento que ela está aqui comunicando, que, filha, eu tenho que perguntar o que que é, porque eu não prestei atenção, tá? Então, daí eu já me observo, né? Poxa, olha o que eu estou fazendo, né? Mas por que ela veio de supetão, eu estava focada aqui no que eu estou fazendo, porque muitas vezes eu não estou atendendo o cliente, mas eu estou estudando, estou criando alguma coisa aqui, né? E eu acabo não dando essa importância, porque o momento que ela veio eu estava focada. Então, espera um pouquinho, repete, por favor, eu parar, olhar e dar atenção. Tá? Ou quando, hoje em dia, né, como os pais utilizam muito o celular, muitas vezes o pai está presente ali com o filho, mas está ausente. Por quê? Porque não está prestando atenção no filho, está prestando atenção no celular. Aqui a gente diz o seguinte, né, no coaching, os pais podem trabalhar, devem trabalhar, né? A mãe que optar, né, tem essa opção para cuidar dos filhos, maravilhoso. Mas quando a mãe trabalha e quando a mãe chega em casa, o que que a mãe deve fazer? É ter o tempo de qualidade com o filho. É aquele tempo onde ela vai dar importância, ela vai tirar um tempinho aí, 1 hora, e vai estar presente, né? Olhar no olho, abraçar, escutar, conversar, realizar aquela troca, né? Então, isso é muito importante, tá? Ele vai se sentir importante, ele vai se sentir amado. Fundamento 2, significado. Seu filho sabe verdadeiramente o que significa para você? Você tem demonstrado através de atos, palavras e ações o que eles representam em sua vida? Eles sabem o quanto são amados?
Ou estão a todo momento perguntando se você o ama? Tá? Então, o que que você tem passado, né, para essa criança? Essa criança tem se sentido amada? Você tem dito para ela? Você tem dito, filho, eu te amo. Você é uma pérola para mim, uma pérola preciosa. Eu já vi uma certa ocasião, retorno das aulas, e a mãe entregando a criança na porta do colégio, e a mãe dizendo, nossa, graças a Deus que começaram as aulas, ou graças a Deus que retornou, né? O filho olha, o que que aquela criança pensa? Nossa, minha mãe não gostou de ficar comigo, eu atrapalhei nessas férias a vida dela. E o que que ele sente com isso? Que não é amado. De repente, essa criança tem lá 6 aninhos, 7 anos, porque ele já está pensando, ele já consegue, né, enxergar isso daí. Que crença que a mãe, tá, sem querer, sem pensar, sem conhecimento, está implantando naquele filho? Se ela fez isso um dia, se ela fez isso 2 dias, 3 dias, no outro ano, no retorno das férias, ela fez de novo. Ela comentou com a vizinha: Nossa, graças a Deus que voltou às aulas. Ou então, nossa, não aguento mais essas férias, não vejo a hora de voltar às aulas. Essa criança, ela viu, ela sentiu e ela ouviu. Repetidas vezes e sob forte impacto emocional. Os neurônios dessa criança, o que que ele faz nesse momento que ela sentiu uma emoção? Essa emoção de não ser amado, de ser rejeitado, abandono. Ele dá uma descarga elétrica. E no momento dessa descarga elétrica, que são abertas as trilhas neurais, tá? As sinapses neurais. E aí está formando uma crença. É uma crença positiva? É uma crença negativa, tá? É só um exemplo para vocês observarem. Tá? Fundamento 3, distinção. Olha que delícia. Então, cada filho é único. E será que estamos comunicando amor a eles e eles estão recebendo? Estamos criando expectativas sobre eles? Estamos fazendo-os viver os nossos sonhos e projetos pessoais? Será que estamos incentivando suas conquistas de acordo com o que eles são? Será que estamos respeitando as características de cada um, a opção de uma faculdade? Ou será que a gente está direcionando desde pequeno o que nós queremos para eles? E muitas vezes atropelando o perfil daquela criança. O que que nós temos feito? Nós temos temos colocado as nossas expectativas em nossos filhos, de repente, algo que nós não conseguimos, a gente quer direcionar que eles consigam. E será que eles sabem que eles são únicos? Que merece ser tratado como único de acordo com quem ele é realmente? Ou será que a gente tem que tratar o filho de acordo com as suas particularidades, né? E o fundamento 4, pertencimento. Será que nós estamos fazendo com que nosso filho se sinta pertencente à nossa família? O pertencer é uma necessidade humana. Será que nós estamos mostrando ao nosso filho que ele não está só no mundo? O pertencimento refere à necessidade inconsciente de ser acolhido, abraçado, amado, por meio de tantas experiências vividas. Tem criança que tem a linguagem do amor dele, contato físico. E tem mãe que não tem a linguagem do amor, contato físico.
A linguagem do amor dela é atos de serviço. Quer dizer, ela comunica o amor fazendo algo para ele, fazendo uma janta muito boa, um almoço, cuidando das roupas, dando todo o suporte. Só que o filho, ele se sente amado quando ele recebe um abraço. O meu filho Gustavo, ele sempre foi de abraçar. Eu sempre trabalhei muito, o meu perfil, o meu pilar profissional era altíssimo, porque minha dedicação profissional era intensa. E eu chegava em casa, 7 horas da noite, ele vinha me dar um abraço. E ficava. Só que o abraço dele não é aquele abraço que dá um abraço e já só. Não, dele, ele tinha necessidade de ficar 2 minutos. E muitas vezes eu falei, filha, a mamãe tem tanta coisa para fazer durante o abraço. Daí, quando eu fui para o método CIS, Paulo Vieira, ele trabalha assim, com linguagens do amor, né? Daí me caiu a ficha que o meu filho tinha a linguagem do amor, contato físico, e o meu era atos de serviço. E eu comunicava amor e ele não recebia, ele não se sentia amado. É por isso que ele pediu o abraço e ele gostava de ficar abraçado um bom tempo. Eu não tinha tempo para esse abraço dele. Eu não reconhecia que isso daí era uma linguagem do amor, tá? Tem crianças que a linguagem do amor é presentes, outras, palavras de afirmação. Então, será que nós sabemos identificar qual é a linguagem do amor dos nossos filhos? Se nós comunicamos uma linguagem, a nossa linguagem, e essa for diferente da linguagem deles, eles não estão se sentindo amados. Então, qual é a linguagem do amor que você tem comunicado com o seu filho? E avalie um pouquinho qual é a linguagem do amor dele. Como ele se sente amado e como ele comunica o amor a você, tá? Passo 2. Vamos lá para o passo 2. Deixa eu olhar. Identifique a fase de desenvolvimento do seu filho. Então, de um mês para o outro, o seu filho pode mudar de fase de desenvolvimento infantil em que está e você precisará ajustar a sua rota. Por isso, vamos conferir a seguir as principais características das fases de desenvolvimento da criança. Fase 0 a 2 anos. Para Jean Piaget, o teórico que trouxe grandes contribuições para a área da psicologia do desenvolvimento, o período da vida da criança que se passa entre o nascimento e os 2 anos é denominado sensório-motor. Nesse período, a criança está percebendo, está aprendendo a engatinhar, sentir, pegar, largar. Então, ela é sensorial. E é através desses sentidos que ela comunica conosco. Nesse período, esse bebê, ele está sendo programado. Aquelas crenças que eu comentei agora há pouco, elas estão sendo registradas no subconsciente, tá? Então, o bebê, até o segundo mês de vida, desenvolve-se compreendendo a si como ser uno à mãe. A criança vê o seio da mãe como prolongamento de si mesma. E todas as emoções boas ou ruins são conferidas a ele. Nesse período, a mãe representa a segurança, vida, amor, atenção exclusiva e fonte de todo o bem. Então, nesse período, se a criança não tem atenção, se a criança fica muito tempo lá no berço, a mãe tem coisas para fazer e deixa a criança lá no berço sozinha, chorando. Existe aquela crença, né, de que a criança precisa chorar para fortalecer os pulmões. Mas nessa situação, a criança,
ela está se sentindo rejeitada, abandonada. E o que está construindo nessa criança? Crenças negativas de abandono e rejeição. Por exemplo, um bebê que nasce e em seguida ele é levado à adoção. Ele perde esse contato com a mãe. Ele não tem amamentação. Ele saiu de um núcleo ali onde ele estava totalmente protegido, tá? Ele é retirado dali e ele se sente perdido. Ele se sente abandonado, rejeitado. E é uma situação que as pessoas, né, não param para avaliar, né? E o que que vai acontecer lá na frente com esse sentimento de rejeição, de abandono? Insegurança, né? A pessoa se torna desconfiada, insegura. Ela vai atrair pessoas e situações para que ela possa vivenciar esse sentimento que ela aprendeu lá na infância, tá? Essa fase 3 a 6 anos, na segunda infância. A criança encontra-se na fase pré-operatória. Nessa etapa, ela já é capaz de construir as representações do meio e reproduzi-las. Tá? Então, ela está observando, ela está reproduzindo, ela está construindo, ela já consegue se comunicar, falar, ela já consegue até tirar pequenas conclusões. Até os 6 anos, a criança ela é pura emoção. Tá? Por isso que ela chora, muitas vezes ela faz birra, e muitas vezes não vai resolver o pai fazer, a mãe fazer aquele discurso para explicar certas coisas. Levantar a voz. Tá? Será um discurso perdido, vai gerar várias crenças nessa criança e não vai ter a solução. Porque essa criança ela ainda não tem os filtros de cognição. Tá? Isso aqui também é um conteúdo bem extenso, tá? Eu fiz uma apanhada aqui, tá? Então, se a criança viver em um ambiente de briga e desarmonia, poderá crescer com comportamentos de insegurança e ansiedade. Nessa fase, tudo que for ensinado será internalizado e assimilado. O cuidado, as brincadeiras, as músicas, histórias, o abraço demorado, o aconchego na hora de dormir são exemplos de experiências de memórias positivas. Então, essa fase é uma fase importantíssima para que a gente construa experiências e memórias positivas. É contar uma história, é parar, sentar no chão e brincar com essa criança, é se entregar àquele momento, né, com amor, com atenção, com cuidado, com generosidade. Esquecer todas as preocupações e focar no seu filho, porque ele precisa, ele está sendo programado, ele está construindo sinapses neurais. Então, é o momento que a gente, né, deveria construir boas memórias, né? Lembra que eu falei que é até os 7 anos? Que até os 7 anos ela é programada com as maiores crenças, as maiores verdades que ela vai levar para a vida adulta. E que ela vai tomar decisões, ter comportamentos, atitudes e vai atrair situações e pessoas baseadas nessas verdades. Tá? Eu já atendi pessoas que vivenciaram certas situações na fase adulta, a vida inteira. E ela estava relatando, né, o fato que vivenciou, que vinha vivenciando há anos, e eu retroagi lá na fase infantil. E perguntei se esses sentimentos que ela relatava foram os mesmos sentimentos que ela vivenciou na infância. E ela chegou à conclusão que sim. Quer dizer, ela aprendeu lá atrás e ela veio
trazendo para a vida dela, atraindo situações e pessoas para que ela fosse alimentada desses sentimentos negativos que ela aprendeu na infância, tá? São essas crenças, elas se tornam os vícios emocionais, né? A pessoa, como ela viu, sentiu e ouviu, forte impacto emocional e repetidas vezes, tá? Essas trilhas neurais que foram abertas, com esses sentimentos, eles se tornaram vícios emocionais. E nós vamos buscar casar com uma pessoa, se relacionar com uma pessoa, que ele vai nos alimentar com esses vícios aprendidos. Por isso eu digo que nós temos o companheiro certo, os filhos certos, para que a gente possa se trabalhar. Porque eles vieram para despertar em nós algo que nós precisamos nos cuidar, algo que nós precisamos cuidar do nosso interior. Tá? Vamos lá na fase 7 a 9 anos. Nesse novo período, o desenvolvimento cognitivo da criança tem uma evolução extraordinária e ela passa a assumir mais características de racionalidade. Tá? Então, para ela, fazer parte de um grupo é essencial. Essa fase, eu lembro bem do Gustavo, a gente morava, era em casa, no bairro, e ele tinha amigos, tinha uns 4, 5 amigos lá na rua. E ele, nossa, vinha da escola e queria ficar brincando na rua, brincando com os amigos. Tá? Então, essa fase ficou bem clara para mim, que é assim, tem boas memórias, né? Ele brincava muito, se divertia muito. E eram os meninos da mesma faixa de idade, né? E muito, muito, muito bonzinhos, muito gente boa, né? São amigos que ficaram, né, para a vida. Então, nessa fase, os pais não são mais tão perfeitos e absolutos. Então, para a criança, né, nessa fase, ela começa a enxergar, né, que os pais não são tão perfeitos. E ela já consegue identificar as falhas e qualidades deles. E também consegue enxergar suas próprias qualidades. A escola se torna o lugar mais importante depois de sua casa, pois fazer parte de um grupo é essencial. E começa a assimilar regras de empatia, tá? Então, essa fase, ele começa a despertar, ele começa a trabalhar o racional, tá? E a fase dos 10 a 12 anos, essa fase linda, né? Nessa fase, a criança já desempenha diversas atividades que envolvem contato social além do meio familiar e passa por algumas transformações físicas desencadeadas pela avalanche de hormônios que tomam conta dela. As relações de amizade, por exemplo, tornam-se cada vez mais importantes. É a pré-adolescência, né? Nessa fase, eles estão se descobrindo, precisam de ajuda para se aceitar como são, e os pais devem estar presentes para ensinar valores como tolerância, perdão com os outros e consigo mesmo. E os pais devem se atentar a comportamentos mais introvertidos no quarto e equipamentos eletrônicos. É uma fase que você tem que dar espaço, só que você tem que observar. Você tem sempre que estar por perto para poder ajudá-los a entender e interpretar as situações, né? Pois que sejamos nós, pais, né, que influenciamos nossos filhos, né? Para que outros lá fora não façam, tá? Então, é uma fase que demanda muita atenção, muito amor, muito compartilhamento. Tirar um dia da semana para sair com seu filho. Se você tem 2 filhos, observar o que o meu filho gosta de fazer, o que a minha filha gosta de fazer. Tirar um tempo com um, tirar um tempo com o outro, para fazer algo que ele goste, para ele se sentir pertencente à sua vida, tá? Então, os pais devem saber usar a razão e a emoção. A nossa saúde emocional vai interferir diretamente no desenvolvimento de nossas crianças. Da mesma maneira que nossa própria autoestima interfere na construção da autoestima deles. O que está dizendo aqui? Mais uma vez, que o pai e a mãe têm que ter o controle emocional, né, para poder lidar com os desafios que vêm com a idade, né? E que nós somos o referencial. Se nós estamos com a nossa autoestima alta, vai interferir na autoestima deles. Porque eles são como anteninhas, né? Só estão captando, né? Tudo que nós fazemos, o que nós sentimos.
como nós nos comportamos. Então, perceba, valorize e nutra seu filho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Já falei 1 hora, tá? Nessa fase ali, tá? Lembra que eu falei que eles estão aprendendo, estão absorvendo, né? As nossas células, elas contêm anteninhas e elas estão absorvendo informação a todo momento. É ali que eles vão observando. Tem muitos pais que gostam de beber, ali os filhos estão aprendendo, né? Nós estamos ensinando o que é bom fazer aquilo, né? Então a gente faz porque é algo que nós gostamos, porém a gente está mostrando para o filho também. E aí depende da inteligência emocional e do autocontrole de cada um. A hora de parar de beber, né? Até onde eu vou, até onde eu me sinto seguro, eu estou no controle. E muitas vezes a gente não pode ensinar isso para o filho, né? A gente ensina a ação, mas não ensina ali o autocontrole, tá? Voltando lá. Essa parte aqui, nós, pais, temos que perceber, valorizar e nutrir o filho. O Paulo Vieira, ele criou, juntamente com o sócio, né, e baseado na teoria comportamental disso, né, de William Marston, a identificar o perfil comportamental dos filhos, tá? Eu venho trabalhando já há um certo tempo com análise comportamental, né, dos adultos, né? A partir dos 14, 15 anos já dá para a gente fazer, mas os filhos não tem como nós fazermos. Então, como é que o pai e a mãe identifica qual é o perfil comportamental do seu filho? Percebendo quem os filhos são, as atitudes que eles têm, comportamentos, tá? Valorizando o que eles trazem de melhor, observando aquele comportamento, valorizando, muitas vezes nutrindo, né? Às vezes o comportamento do filho, eu digo assim, nada que ao extremo é bom. Lá em cima não é muito bom, nem aqui também embaixo tá bom. Então a gente tem que procurar o equilíbrio. E é ali que a gente nutre, a gente orienta, né? Alerta o filho que nem sempre certos comportamentos ele vai poder ter em todos os lugares, para que ele tenha um filtro, né? E tenha um equilíbrio, tá? Então, os fatores de comportamento, tá? De acordo com o Cesar Cesant, né? A teoria diz, tá? Nós passeamos, eu gosto de dizer passeamos, né? Por 4 perfis, tá? A influência, a estabilidade, a dominância e a conformidade, tá? Quem está desse lado aqui, o influente dominante, ele gosta de falar, ele gosta de ser reconhecido, ele gosta de estar no meio de pessoas, ele gosta de passar o seu conhecimento, gosta de influenciar. Que, do lado direito da tela, a estabilidade e a conformidade são perfis que gostam mais de ouvir. A dominância e a conformidade, quer dizer, o dominante e o conforme, ele é voltado para resultados, tá? E o influente e o estável é voltado para conexões. Essas conexões são com pessoas, tá? Não sei se daí já dá para vocês tirarem uma ideia, tá bom? Então, influente e estável, ele é voltado para conexões de pessoas. Influente e dominante, gosta muito de articular, falar. Estável e conforme é mais para ouvir. E dominante e conforme, voltado para resultados. Tá bom? Então, você observa a dominância ou um perfil dominante na sua criança quando ele gosta de exercer controle sobre, ele gosta de predominar, ele gosta de determinar, ele gosta de mandar. E
ele vai exercer esse controle para alcançar um resultado. Porque o dominante é voltado a resultado. Tá? O influente, ele gosta de influenciar uma ação, persuadir. É aquela criança comunicativa, é aquela criança que senta na sala de aula e começa a conversar, ele quer conversar a aula inteira. É até mesmo aquela criança que entra na sala de aula e gosta de fazer palhaçada. E que, às vezes, o professor fica irritado, aquela criança não para. Ele é influente. O estável, ele gosta de manter-se constante, estável. É aquela criança mais calma, é aquela criança que muitas vezes não tem atitude, né? Fica mais na dele, tá? É aquela criança que muitas vezes é dominado pelo outro. O outro direciona. Se ele tiver um amiguinho dominante, o dominante vai direcionar o estável. Se o influente tiver um amigo dominante, eles vão se irritar. Muitas vezes eles vão se bicar. Por quê? O influente, ele flexibiliza muito fácil para a dominância. Porque, como ele gosta de pessoas, ele gosta de ter muitas amizades, ele gosta de influenciar, ele gosta de ser reconhecido. E ele gosta de persuadir, tá? E o dominante, muitas vezes, para ele conseguir algo, ele não vai ser amável para falar. Como para ele exercer o controle sobre predominar é de extrema facilidade, muitas vezes ele vai ser um pouquinho ah, grosso, uma pessoa muito enfática no que quer, tá? E o conforme. O conforme, ele gosta de agir de acordo. Tudo deve ter um processo. É aquela criança que tem o quarto todo arrumadinho, os brinquedos, tudo no seu devido lugar lá na estante. Ele quase não brinca, ou se ele brinca, ele devolve lá. Ele não gosta de dividir brinquedo com outra criança, porque a criança pode até quebrar e estragar, tá? E ele gosta de processos. Para ele entender certas coisas, ele tem o tempo dele. Para ele estudar, ele tem que entender toda a composição daquela matéria. Para ele tomar uma decisão, ele também precisa entender, ele precisa de tempo para tomar uma decisão. Então, muitas vezes, você olha uma criança e fala assim, nossa, essa criança não para. O outro, mas esse menino é muito fechado, introvertido, esse menino é um conforme. Aquela criança, muitas vezes, que aceita tudo, é um estável. Aquela criança que é mandona. Muitas vezes, quando pequeno, ele é birrento. Tem a dominância. Então, aprenda a observar o seu filho. E qual que é o papel dos pais nisso daí? Validar os pontos positivos dessa criança, elogiar, que faz bem, é importante para ele, e orientar, nutrir essa criança. Se essa criança é muito dominante, o pai vai nutrindo o filho. Muitas vezes as pessoas não vão fazer tudo o que você quer. E muitas vezes o pai e a mãe não podem fazer o que você quer. Você precisa flexibilizar, você vai orientar essa criança e orientar com muito amor. Eu gosto muito de uma frase: coloque amor nas minhas palavras, e eu falo o que preciso falar. Antes eu tinha vergonha muitas vezes de falar alguma coisa. Hoje não. E quando você comunica com amor, a pessoa que recebe, a criança que recebe, dificilmente ele vai retornar com algo que não seja amor, tá? Então, com base na teoria diz que o seu filho é uma composição. Agora, que composição é essa? Aqui eu vou falar um pouquinho do alto D, que é o dominante alto. Por quê? Se nós passeamos, né, por todos esses 4 perfis, nós podemos ser um alto D, um baixo C, baixa conformidade, baixa estabilidade. Existe um grau, é feita uma avaliação, o quanto é essa conformidade.
Então, um alto D, um dominante alto, ele é ousado, ele é objetivo, ele tem assertividade e ele tem comando, tá? É aquele cara que estuda para a prova e ele quer resultado. Ou ele presta muita atenção na aula porque ele gosta de dar bom resultado, tá? É aquele cara que muitas vezes o professor fala algo e ele não concorda e ele vai discutir, tá? O alto I, o influente, ele é entusiasmado, ele é extrovertido, ele é sociável e ele é persuasivo. Eu costumo dizer que um alto I, ele é meio sem noção. Por quê? É aquele cara que faz de tudo para se mostrar. É aquela criança que gosta de se mostrar. Outro dia eu estava no local, eu não me recordo onde, eu só sei que observei aquela criança, era um menininho, devia ter uns 5 aninhos. E ele muito comunicativo, falando e chamando a atenção do pai. E do nada ele já pulou na calçada, ele pulou para cá e para cá. Falou, nossa, esse é um alto I. Porque ele precisa chamar a atenção. Ele precisa comunicar. Ele precisa persuadir quem está perto dele. Tá? E quando ele se torna um adulto, tá? Se ele não flexibilizar, ele vai ser uma pessoa comunicativa, ele vai trabalhar na área comercial, que é voltado para pessoas, ele vai trabalhar na área de comunicação, ele vai ser comunicador, tá? E muitas vezes, se ele for um alto ali, 90%, ele é tão comunicativo, ele é tão voltado à extroversão, brincadeira, piada, que ele se torna um sem noção. Por isso que eu disse do sem noção, tá? Eu sou IS, tá? Eu sou influente estável. O meu I é 65% e a minha estabilidade é 54%. A minha dominância é 49% e a minha conformidade 44%. Então, eu estou mais ou menos ali na linha do meio. Só que, lembra que eu falei da flexibilizar? A importância de nós sabermos qual é o nosso perfil é justamente para que a gente possa flexibilizar. Então, no meu perfil, eu tenho a dominância, eu adaptei a dominância, tá? Em 68%. Então, muito importante nós sabermos qual é o nosso perfil, identificar o perfil do nosso filho para que a gente possa validar, estimular e ensiná-lo muitas vezes a adaptar um outro perfil, tá? Desde que essa adaptação não seja muito elevada. Por exemplo, eu saí de uma dominância de 49 e for para 80, nem eu vou me aguentar. Porque eu vou ficar tão dominante, que eu vou ficar chata, eu vou entrar em conflito comigo mesmo, com a minha, com o meu I, tá? Vamos lá, pro próximo. O alto S, tá? Então, o alto S, o estável, ele é uma pessoa paciente, é uma criança paciente, ele tem planejamento no que ele faz, ele é persistente e ele tem empatia, tá? O alto S é aquela criança que é tolerante, ele tem empatia, mas ele vai até um limite. Então, ele tem um limite. A hora que ele diz não, ele não volta mais atrás. Tá? E o alto S, ele muitas vezes, ele tolera muito dos amiguinhos. Aí que o pai pode entrar, a mãe pode entrar para orientar, explicar o que é certo, tá? É uma criança, como ele tem planejamento, na fase adulta, ele é um ótimo, ele vai ser um ótimo suporte, ele vai, muitas vezes, ele não, se ele não adaptar, ele não vai ter muita iniciativa para realizar. Então, é ideal que o pai e a mãe identifiquem esse perfil para que ele possa ir nutrindo, tá? Trabalhando com essa criança. Tá bom? O alto C, o conforme. Ele é voltado à organização, concentração, persistência e prudência. Tá? Então, é aquela criança
que vai bem na escola, porque ele se concentra, só que ele tem um ritmo, eu vou dizer, um pouquinho mais devagar, tá? Porque ele é prudente, só que ele é persistente, então ele vai. No tempo dele, mas ele vai, tá? Vou falar dos meus filhos. O Gustavo é SC. Gustavo é conforme a Gabriela. Eu não fiz o perfil dela ainda, mas eu identifico que ela é dominante e influente. Então, a Gabriela, muitas vezes, ela enfatiza e eu tenho que subir a minha dominância, né, para acalmar um pouquinho, porque senão ela atropela, né? Então, por isso da importância dos pais identificarem o perfil dos filhos. E também tem a forma que nós devemos nos comunicar com cada perfil. Bom, até aqui, o que vocês têm alguma dúvida? Muitas fichas caíram, conseguiram identificar nas crianças aí o perfil? Isso é um resumo, tá, gente? Porque também é um conteúdo riquíssimo, tá? De uma palestra voltada só para ele. 2 horas só para perfil. Tem alguma dúvida? Querem compartilhar? Então, vou dar sequência. Estão conseguindo assimilar? Se quiser deixar ali no chat, tá? Uma mensagem, falar alguma coisa. Tá tão bom ouvir que a gente não quer nem fazer pergunta. É muito conteúdo. Eu procurei Nossa, sintetizar, mas é um conteúdo que eu amo, tá? Eu estava montando esses slides. Na verdade, como eu fiz a formação, veio o slide, eu complementei muita coisa, né? Muitas vezes eu falei, não, eu gosto de dar um pouco a mais, né? E daí eu estava testando e o Zoom ligado, eu estava vendo que eu estava preenchendo sorrindo, porque é algo que me dá prazer de fazer, de preparar, de falar, tá? Aí esse falar vem da influência, tá? Mas eu vou dar um depoimento para vocês que nem sempre eu fui comunicativa. Então, na minha infância, até um bom tempo atrás, eu tinha dificuldade em falar em público, mesmo sendo influente. E o que que levou a isso? As crenças, os bloqueios, tá? E no curso de formação da FEBRACIS, né, de palestrantes e oradores, me caiu uma ficha muito grande. Com 6 anos, eu fui com a minha família para Aparecida do Norte. E a gente foi de ônibus numa excursão. E na hora de vir embora, a gente estava indo para o ônibus, Aparecida, aquelas ruas descidas, né? Eu tropecei e eu caí. E eu senti muita vergonha. Eu lembro que aquela vergonha ficou pairando na minha cabeça por um bom tempo, sabe? Da cena. E lá no curso de oradores e palestrantes me veio essa ficha. A dificuldade de falar em público vinha daquela situação. Então, ó, eu vi, eu senti, eu ouvi, tá? Minha mãe, que isso, menina? Caiu igual uma pata, né? E deu uma bronca ainda, né? Que eu me sujei toda e tudo mais. Então, vi, senti, ouvi, forte impacto emocional. Fiquei com aquela cena remoendo na minha mente por um bom tempo, envergonhada, alimentando aquele sentimento de vergonha. O que que ocasionou? Várias sinapses neurais e eu me bloqueei, tá? Então, tive que me trabalhar para poder me soltar. E acontece, tá? Então, muitas vezes você tem um perfil, só que tem certos fatores, né? Certas memórias traumáticas que bloqueiam o seu perfil. Muitas vezes você vê criança extrovertida, né, na fase da infância que chega na fase adulta e se retrai. Por quê? Tem coisas a serem trabalhadas, tá? Então, fortaleça por meio das experiências, né? Teoria Geral das Memórias, de Paulo Vieira.
As 7 experiências consistem em vivências fundamentais para que os indivíduos experimentem ao longo da sua vida, para que se desenvolvam com saúde e força emocional. A forma como fomos tratados pelos adultos de referência da nossa infância tem muita influência na nossa autoestima hoje. Tudo que vimos, ouvimos e sentimos criou as nossas crenças de identidade, capacidade e merecimento. Tá? Essas crenças de identidade, capacidade e merecimento, se você quiser identificar quais são as suas crenças de identidade, capacidade e merecimento, observe os seus resultados. Em todos os 11 pilares que eu citei. Tá? Ali você vai identificar onde você tem crenças de identidade, capacidade e merecimento, crenças negativas. Tá? Então, a gente vem uma construção, né? Então, essas programações que nós recebemos ao longo da vida, tá? Definiram as nossas crenças de identidade, capacidade e merecimento. Aí me vem, né? Nós, né, como filhos do Criador, imagem e semelhança de Deus, nós nascemos perfeitos. Nós nascemos com as nossas crenças de identidade, capacidade e merecimento prósperas, tá? E tudo que nós vimos, sentimos e ouvimos ao longo da nossa infância e depois da fase adulta, foi moldando essas crenças. Por isso, da importância de nós voltarmos para o nosso interior, nós nos conhecermos para que a gente possa fortalecer essa identidade, capacidade e merecimento, tá? E se nós somos espelhos para os nossos filhos, tá? O que é que nós estamos passando para eles de acordo com as nossas crenças, de acordo com a nossa programação, tá? E muitas vezes a gente acha que nós somos razão. Eu disse por muitos anos, quase toda a minha vida, que era razão, principalmente no meu profissional, para lidar com pessoas. E eu mentia para mim mesma. Porque a nossa emoção, ela responde em qualquer situação, em qualquer tomada de decisão, em 80%. Então, a emoção responde 80%, a razão apenas em 20%. E eu acreditando que era a razão. Tá? Só depois que eu busquei o autoconhecimento, que eu fui observar e eu fui relacionando a vários fatos da minha vida, realmente, né? Eu sempre fui emoção. Tá? Então, ao longo da vida, passamos por diversas experiências e colecionamos momentos felizes e tristes. Esses momentos são transformados em memórias armazenadas em nossa mente. Algumas memórias são mais acessíveis ao consciente por terem sido geradas por forte impacto emocional. Outras se encontram inalcançáveis, guardadas nos registros internos que nos acompanham até o fim da vida. Então, quais são as nossas programações? Quais programações nós inserimos em nossos filhos? Será que os resultados que nossos filhos estão tendo são resultados das programações que nós facilitamos inconscientemente? Mas nada de culpa, porque nós só damos o que nós recebemos e nós vamos olhar como se nós fôssemos vítimas de outras vítimas. Nossos pais deram para nós o que receberam dos pais deles, os nossos avós, e assim vem vindo, tá? E assim vem vindo. Até o momento que chega até nós e a gente tem a oportunidade de se trabalhar para fazer diferente. Então, nós temos algumas experiências a se trabalhar, a trabalhar com nossos filhos, para que a gente possa fortalecê-los emocionalmente, tá? Através de vivências e experiências, que é o pertencimento, a importância, conexão, limites e autorresponsabilidade, generosidade, crescimento,
Missão e significado, e o meu coração diz aqui, a gratidão. A gratidão eu colocaria ali no meio, porque tantas coisas que acontecem hoje em dia, tá? Atitudes, né? Ações, vitimizações, é por falta de gratidão. Então, a gente não aprendeu a observar, tá? Quem nós somos, o que nós temos, a oportunidade diária que nós temos, tá? Acordou, o sol nasceu, nós temos uma nova oportunidade de sermos melhores, né? Então, a gente tem que agradecer por estar vivo, por acordar, pela noite, pela cama, agradecer por quem nós somos e começar desde o topo da cabeça e agradecer. Imagine se você ensina isso para o seu filho. Essa criança vai reclamar de alguma coisa? Essa criança vai se sentir vencedora, capaz, né? Graças a essa gratidão, grata a tudo. Então, a gratidão pode transformar uma educação. E vamos lá, pertencimento. Tá? O primeiro desejo de pertencimento da criança está relacionado ao núcleo familiar. Ela precisa de uma comunicação de amor dos pais. Abraços, beijos, carinho. A criança precisa ouvir o pai e a mãe e chamá-lo de filho. Eu não tinha esse hábito de falar filho. Eu falava sempre, Gu, Gabi, Gustavo, Gabriela. Quando eu tive acesso a essa informação, eu me corrigi. E hoje eu gosto tanto de falar filho. Parece que sai com tanto amor, filho, tão próximo, né? Pertencimento, tá? Então, chamar alguém de filho ou de filha valoriza a sua presença nos momentos de família. São algumas formas de ajudá-lo a se sentir parte e integrado e amado. Quem não faz, faça essa experiência. Importância. A memória de importância se manifesta quando a criança recebe a atenção plena dos pais durante uma brincadeira ou uma conversa. Sem smartphone ou qualquer outra distração, ela consegue viver uma experiência completa de importância. É o tempo de qualidade, o tempo que você tem para estar com seu filho, esteja presente. Largue celular, televisão, tudo que vai atrapalhar o relacionamento e a conexão de vocês. E se dedique com amor e atenção àquela criança. Você pode passar o dia inteiro fora, mas a hora que você está presente, você vai criar memórias positivas no seu filho e na sua filha, de que o tempo que a mãe esteve em casa, a mãe esteve presente, a mãe me deu importância, eu fui importante para minha mãe. E se eu sou importante para minha mãe, eu sou importante para o mundo. Você cuida da autoestima do seu filho, tá? Então, quando você cuida dessa autoestima, você está fortalecendo as crenças de identidade que eu falei para você ali atrás, tá? E essas crenças de identidade são a nossa base, é quem nós somos. Por isso, da importância, né, do fortalecimento. Então, a conexão, a necessidade de conexão com nossos filhos não se resume aos primeiros anos de vida. Eles sempre vão precisar de nós. Pode ser comum ver adolescentes trancados em seus quartos, indiferentes e ingratos aos pais, mas isso não é normal. Somos seres sociais e temos sede de conexão. Essa conexão traz uma consciência, né, para a vida que a gente vem levando. O que a gente vem agindo, de que forma que nós vemos agindo, essa forma, ela é comum ou ela é normal? A gente abrir os olhos, abrir a mente para separar o que é comum, o que é normal. O que é comum ao mundo, mas não é normal numa família. Não é normal num relacionamento de pais e filhos, tá? Então, é a verdadeira conexão. Aquela conexão que gera pertencimento, você vê que uma está ligada à outra, tá? Uma boa conexão aumenta a autoestima também, comunica amor,
tempo de qualidade, tá? Limite e autorresponsabilidade. Então, dar limites é amar. Isso aqui muitas vezes é meio discutido, né? Dar limites é amar. Geralmente, os pais que foram muito cobrados, teve uma educação muito rígida, muitas vezes flexibiliza, tá? Como você traz muitas crenças daquela rigidez na sua educação, você não quer fazer, você não quer cobrar muito, você não quer dar limite, você acaba flexibilizando demais, tá? Muitas vezes quem trabalha fora, sentimento de culpa, acaba não dando limite para os filhos também. Porque se culpa por estar trabalhando tanto tempo e deixando os filhos numa creche, numa escola, e acaba deixando eles fazerem o que querem. Então, dar limites é amar, é comunicar amor. Não dar limites é abandonar. Não estabelecer limites é expor seus filhos a dor e sofrimento para eles e para quem está ao redor. Uma criança sem limites pode se transformar em uma criança mal educada, um adolescente sem limites pode se tornar um delinquente. É possível que um adulto sem limites vire um criminoso. Isso que está no livro do Paulo Vieira. Tá? Então, pai que ama, dá limites. Dar limites não é bater. Dar limites é conversar, abaixar na altura da criança, olhar no olho, falar o que precisa ser dito. Explicar por que ele vai ficar uma semana sem o celular, tá? Dar limites é amar. É ensinar aquele filho a ter autorresponsabilidade, tá? O pai que se sentiu culpado, tá? E que acabou flexibilizando, então, uma culpa, tá? Levou uma flexibilização que gera uma consequência lá na frente. Se ele, em vez da culpa, ele fosse, criasse a autorresponsabilidade, quer dizer, eu não sou culpado, eu sou autorresponsável. Então, você muda o olhar para a situação, você muda o olhar para você e você muda o olhar para o seu filho. Então, você vai ensiná-lo a ser autorresponsável também. Porque toda ação gera uma reação. A partir do momento que você fala, você está fazendo uma escolha, no momento que você cala, você está fazendo uma escolha. Então, são dois polos, né? E generosidade. É a generosidade que representa a disponibilidade em contribuir e compartilhar com o outro. Auxiliar um necessitado ou doar um brinquedo são exemplos de atitudes que a criança precisa experimentar por meio dos pais. Então, ensinar a generosidade, como esse mundo está precisando de generosidade, de empatia, né? De um olhar no outro, se colocar no lugar do outro, né? É muito importante ensinar isso aos filhos. Tá? Dividir, né? As crianças hoje estão muito individualistas, né? O que será que esses pais estão ensinando? Crescimento. Representa a autopercepção de crescimento físico e está diretamente relacionada à autoestima e à autoconfiança. É importante para a criança perceber-se crescendo. Celebrações de aniversário, formatura infantil, do ensino médio, colação de grau e até uma promoção no trabalho são ocasiões em que vamos percebendo quanto crescemos nas diferentes fases da vida. Da mesma forma que isso é importante para nós adultos, também é para as crianças. Então, a criança vai crescendo, você tem que ir estimulando, validando, ensinando ela a comemorar as vitórias. Essa situação de comemorar, no método CIS, Louveira, na época eu fiz 3 dias de imersão, hoje acho que ele está fazendo 5 dias, né?
Eu percebi que eu não comemorava. Eu não aprendi a comemorar. Minha mãe nunca comemorou nada. Comemorava um aniversário, mas meio assim, né? Mas comemorar as vitórias diárias, porque todos os dias a gente tem vitórias, né? Então, é passar para a criança, ensina ela a comemorar, ensina ela a observar os ganhos diários. Tá? Isso daí fortalece a autoestima, a autoconfiança, foco, determinação. Missão e significado. Representa as experiências nas quais a criança vivencia um propósito de vida. Assim como a generosidade cabe aos adultos, a condução de uma vida familiar regida por uma missão de valor, tá? E plantando a sementinha, tá? Nessa criança. Cada experiência que ela vivencia, né? Relacionada com propósitos de vida, estimulando, para que essa criança não se sinta aí na fase adulta perdida, não teve referência, né? E esse propósito de vida, ele está elencado com todas essas fases que nós passamos aí, com nutrir, regar, né? Regar de amor, regar de generosidade, significado, para que ele sinta a vontade de desenvolver na vida dele algo que contribua, né, com o mundo. E nosso trabalho é contribuição, né? Nós estamos trabalhando, a gente tem que parar e olhar nosso trabalho como contribuição para o mundo. Você está contribuindo para o outro, contribuindo com pessoas. E quando a gente tem esse olhar, a gente tem amor, né? Tem empatia, tem força, tem garra para mais. Então, passo 5. Qual é o passo 5? Decifre a si mesmo. Quase 2 horas. Um dos maiores presentes que nós podemos dar aos nossos filhos e à nossa família é cuidar de nós mesmos. Porque quando mudamos, tudo muda ao nosso redor. Tá? O autoconhecimento traz um processo constante de evolução, assim como é constante o processo de conhecer seus filhos para ter uma comunicação mais assertiva. Um dos maiores presentes que nós podemos dar aos nossos filhos e à nossa família é cuidar de nós mesmos, porque quando mudamos, tudo muda ao nosso redor. E realmente, aqui na minha família, na minha casa, a mudança veio através de mim, quando eu comecei lá em 2017. Eu parei de olhar o outro, parei de olhar que o meu marido era de tal forma, parei de desejar que ele mudasse, parei de observar certos detalhes na Gabriela e no Gustavo e mudei a mim. Quando eu mudei, né, certos comportamentos, atitudes, comunicação, comecei a comunicar amor, comecei a dar abraços demorados, conforme ele necessitava, tá? Comecei a olhar a Gabriela e observar que ela era dominante. E se Deus, né, nos fez com esses 4 perfis, quem somos nós para criticar, para julgar? Então, só nos cabe atender, entender, né, e orientar, nutrir de amor. Então, quando eu mudei, tudo ao meu redor mudou. Você muda a sua energia, nós somos energia. Então, se você está irritado, sempre buscando culpado, querendo que o outro mude, que energia que você está emitindo? Você está emanando? Você até se distancia de Deus, porque você está vendo a obra dele como se tivesse errada. Você não está olhando com um olhar de amor, né? Então, quando você muda, a sua vibração muda, a sua energia muda e chega até o outro. Chega a sua família, eles mudam também. E muitas vezes nós buscamos um psicólogo, nós buscamos uma terapia para o nosso filho. Esses dias uma pessoa me procurou, uma mãe, e ela queria agendar para a filha, né? Com 15 anos. A filha estava com problema, estava começando a namorar e tal, tal. E se eu falo para a mãe, mãe, eu preciso trabalhar com você, ela já espera. Daí eu falei que eu, sim, eu vou agendar, mas primeiro eu agendo com a mãe. Primeiro eu quero atender a mãe.
tá? Por quê? Porque o filho, a filha, ela é resultado da escola que ela teve em casa. Não sei se vocês conseguem entender. Então, quem é que tem que se trabalhar primeiro? A mãe. A mãe mudando, a mãe vai comunicar amor àquela filha, a mãe vai comunicar pertencimento e criar situações diárias na sua rotina para que aquela filha se sinta pertencente e amada, e aquela filha não vai buscar lá fora, porque ela tem dentro de casa. Ela só vai lá fora porque ela não teve dentro de casa. É horrível ouvir isso, mas é verdade, tá? Então, o que a gente tem que mudar é o nosso interior como pais, tá? Assumir a direção do nosso barco e mudar a trajetória. Então, o quanto você tem olhado para si mesmo? O quanto você se conhece verdadeiramente? E se você tivesse uma comunicação assertiva com seu filho, como seria? E quem seu filho se tornaria? Eu deixo essas perguntas aí para vocês. E deixo também uma ferramentazinha para vocês fazerem. Ferramenta Eu Sou. Se a restauração do seu filho, a nova comunicação depende de você, que tal você começar a fortalecer quem você é? Fortalecer a sua base, a sua identidade com Eu Sou. Eu sou uma mãe abençoada. Eu sou uma excelente mãe. Eu sou uma mãe amorosa. Eu sou filha do Criador. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Trabalhar o eu sou. Dizer, escrever e dizer para você todos os dias, todas as manhãs, antes de sair para o trabalho. Repita em voz alta, com intensidade. Se você, os seus pais não trabalharem isso em você, você tá tendo conhecimento, está abrindo a mente, uma mente que abre e não volta mais atrás. Então, você vai em busca de moldar o que você precisa moldar. E eu deixo também ali, escreva 20 motivos de gratidão e os afirme todos os dias. Também mais uma, observe os ganhos diários. Que ganho eu tive hoje? Até numa situação ruim, nós podemos observar ganhos, porque tudo que vem para a nossa vida vem para que a gente possa se tornar melhor. E tudo que vem é porque nós atraímos. Que energia eu estou mandando para o mundo para eu poder atrair? O que é que eu tenho que mudar? E uma ideia maravilhosa que é uma sessão de abraços, né? Dê 5 abraços por dia nas pessoas que você ama. Você estará produzindo dopamina, ocitocina e serotonina. Você vai produzir bem-estar, pertencimento, aumenta até a imunidade. Olha lá, dopamina, serotonina e ocitocina. Melhora a memória, amor, motivação, coordenação motora, foco, sono, regula o sono, humor, ameniza as dores, sensação de saciedade, reduz depressão, ansiedade. A ocitocina aumenta a paixão, manifestação de amor, empatia, libera a produção de leite materno para as mães. Você vê a importância, tá? Todo esse conteúdo aí eu tirei do livro Decifre e Fortaleça Seu Filho. É um livro maravilhoso, tem muita coisa boa, tá? Ele tem um curso de 8 horas, tá? Onde você vai aprender a comunicar a perfeita linguagem do amor, intensificar as fases de desenvolvimento infantil, valorizar o perfil comportamental do seu filho, fortalecer seu filho por meio de 7 experiências essenciais para a nutrição emocional e decifrar a si mesmo. O que que eu pensei? Vocês viram que foram 2 horas, muito conteúdo e eu resumi. Eu gostaria de fazer um curso desse livro de 8 horas, porém dividido em 5 dias, tá? Então,
fiz uma proposta aqui. Se vocês acharem que vale a pena se trabalhar, cuidar do seu interior, se fortalecer para você comunicar amor para o seu filho. Como eu poderia fazer esse curso em 5 encontros, tá? De 2 horas cada encontro. Seria o valor 397, faria por 197 à vista, o 12/18/04, no cartão de crédito, tá? Quero que vocês avaliem se vocês gostaram, se querem dar continuidade nesse conteúdo, vocês me chamem no privado, tá? Se foi um conteúdo que somou aí, tá? Trouxe consciência, trouxe possibilidades, né? Eu estou aqui para contribuir. É um valor, se for contar por dias, é um valor simbólico para gerar comprometimento. Vocês viram que lá no grupo tem 20 e poucas pessoas, as pessoas querem, mas não saem das zonas de conforto. Então, a gente cobra um valor simbólico para gerar o comprometimento, tá? Então, quem quiser abrir o microfone e falar aí como foi a experiência dessa aula, se trouxe, se agregou, se foi contribuição. Foi excelente, meu Deus. Aprendi muito. Não, Por obrigada, aqui, Alessandra. oi. Por Oi, aqui Carol. também foi bem válido. Assistimos eu e o Alex. Ai, que bom. E é um assunto legal que a gente vai se identificando, né, conforme vão passando os slides. Sim, eu amo, olha, até fico emocionada. Eu acho maravilhoso. É, e que bom. E o seu esposo aí, que é um homem assim, participando, é bom, né? Que traz. Homem também, né? É emoção, né? Porque é 80% emoção, tá? Muito bom. Então, olha, se vocês quiserem dar continuidade, estou aqui para contribuir, para mim, me dá, É, assim, maior prazer. ele também gostou. Que bom, tá? É importante que vai somar aí para o filhinho de vocês, né? E quantos anos que ele tá, Carol? Carol? Acho que ela não caiu lá, alguma coisa, tá? Então, pessoal, é isso daí, tá? Espero que eu tenha contribuído, né? Que, vocês, né, tenham absorvido e coloquem em prática, tá? As comunicações de amor que eu coloquei ali no final, eu vou passar no WhatsApp de cada um, tá? Eu não vou passar no grupo porque a maior parte não participou, mas eu vou passar no individual. Eu não sei se eu tenho a Juliana, não sei se eu tenho ela. Você está no grupo, Juliana? Eu acho que não. Bom, Juliana, se você quiser a ferramenta, eu passo lá para você, tá? Acho que você deve ter me localizado através, não sei se das redes sociais ou de alguém, tá? Daí você me chama lá nas redes sociais, eu te passo, tá bom? Então, pessoal, alguém mais quer compartilhar? Juarez? Eu vi que você caiu várias vezes, Juarez. Marlene, boa noite a todos. Boa É noite. que o sinal da internet aqui está muito ruim na cidade aqui, né? A operadora aqui da Vivo, Uhum. isso. O aprendizado foi muito bom, né? O Juan está aqui do meu lado assistindo, ouvindo também, assistindo, ouvindo. Filial. E é uma coisa interessante, né? Para nós que somos pais, né? O aprendizado a cada dia, né? Faz uma diferença. Sim, sim. Porque muitas das vezes a gente vê coisas acontecendo em TV, redes sociais, mas acha que nunca vai acontecer dentro da casa da gente, com os filhos,
a Uhum. forma de você tratar o seu filho, né? Então, o aprendizado de hoje foi muito bom. Sim, sim, mas é isso mesmo, tá? E sempre há tempo para a gente somar, né? Acrescentar um temperinho aí, né? Tá? Então, que vocês possam acrescentar esses vários temperos que foi colocado aí hoje, né? Para que tenham filhos fortalecidos, né? E que tenham todos os pilares, né, desses filhos um sucesso, né? Tá? Que vocês possam restaurar todas as características, tá, divinas que eles nasceram, que eles trouxeram, porque está aí. Basta cada pai, cada mãe ir alimentando, tá? O eu sou para a criança é muito importante, tá? Você ir falando, alimentando, filho, você é capaz, filho, você é amado, filho, você é muito importante para o papai, para a mamãe, é vocês irem alimentando. E tem uma ferramenta muito bom, um segredinho muito bom. A criança, quando ela é pequena, depois que ela dorme, dos 40 minutos aos 60 minutos após ela dormir, tá? Tudo que o pai e a mãe falar próximo a ela, ela está absorvendo, está indo lá para o subconsciente. Então, é um momento que você pode trabalhar para você tirar o medinho, é um momento para você fortalecer, tá, as características positivas dele. Só que você nunca pode usar a palavra não nem coisa negativa. É só fortalecendo, como se estivesse colocando amor, tá, nessa, 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 esse caldeirãozinho, tá? Suprindo de amor nesses minutos, dos 40 aos 60. É muito importante, tá? Usem. Eu consegui fazer a Gabriela, ela chupava dedo quando eu era criança, né? E ela parou de chupar dedo porque eu fui na terapeuta na época e ela me orientou. Então, depois que ela dormia, adormecia à noite, né? Entre os 40 e 60 minutos depois do sono, era o momento que eu fortalecia, tá? A, as características positivas dela, tá bom? Então, gente, Jones, obrigada, tá, pelo seu depoimento. Deus abençoe aí você, seu filho, tá? Possa haver muita união aí, tá? Companheirismo, tá? E comunicação, uma comunicação assertiva, tá bom? Alessandra, gratidão, tá? Por você estar aí, gratidão mesmo. Boa Juliana noite. também, gratidão. Maria José, gratidão. Maria José, você quer falar alguma coisa? Quietinha. Carol, gratidão, tá? Você é muito importante, tá? O casal, tá? Deus abençoe e possam fortalecer, né? Esse amor e o caldeirãozinho aí do filhão também, tá bom? Então, muito obrigada. Só vou dar um print aqui, tá? E gratidão. Se vocês tiverem interesse em fazer essas 5 aulas, tá? Me chamem no privado, tá bom? Obrigada, tá? E boa noite para vocês. Bons sonhos, Noite. tá? Tchau. Gratidão. Amém. Um abraço, Carol. Boa noite.